Meu nome é Giovana, trabalho com sublimação já tem 5 anos. Já trabalhei em várias confecções e de cada uma delas eu fui aprendendo um pouquinho sobre as técnicas que eles usavam para poder preparar as modelagens para sublimar. Vou ensinar para você o método que eu desenvolvi e que melhor funciona para mim hoje. Eu acredito que também vai funcionar muito bem na sua confecção, tá ok? Para esse curso a gente vai usar o CorelDRAW. Provavelmente você já conhece, já usa esse programa. Ele é o que mais é usado na área. De todas as confecções que eu já trabalhei, sempre era usado o CorelDRAW, então por isso que a gente vai seguir usando ele. Porém, a versão que você vai usar não é um requisito fixo, tá ok? Então você pode usar a versão que você se sentir mais confortável. Os comandos são bem parecidos uns dos outros, então não vai ter problema nenhum. Bom, nesse curso nós vamos organizar duas modelagens, uma básica e uma de ciclista, tá bom? A básica é essa camiseta comum que você vai ter aí, a partir dela você vai conseguir fazer as regatas, as raglãs. Na verdade, é o mesmo método para as duas peças e você vai aplicar o método para todas as suas peças, para a organização de todos os arquivos que você receber. Mas eu vou usar essas duas e no meio desse curso eu vou dar várias dicas também que pode te ajudar caso você tenha sua própria confecção aí na montagem, na finalização da sua peça, tá bom? Então vamos começar. Bom, vamos começar aqui então na nossa modelagem básica de adulto, tá bom? Essa daqui é a camiseta padrão, provavelmente é a que você mais vai usar aí na sua confecção também. É o seguinte, quando a gente recebe a modelagem, então ela vem pra gente desta maneira que ela está aqui. Que pode ser muito confuso e muito trabalhoso quando você pega assim, né? Ainda que essa daqui tá bem clean, mas depois a gente vai trabalhar com uma outra que veio direto da máquina da plotter da modelagem. E aí ela vem com várias marcações que eu vou explicar tudo pra você, tá? Mas vamos começar então. Quando eu pego a modelagem, a primeira coisa que eu faço é ver quantos tamanhos tem aqui dentro. Vamos contar aqui então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou desagrupar ela aqui, ó. E tem 7 tamanhos dentro dessa modelagem. Então, eu vou criar 7 páginas aqui. Aí. E vou renomear essas páginas com o nome da modelagem. Eu gosto de deixar em letra maiúscula. Ah, meu caps tá ligado. Uma coisa importante aqui das modelagens é que eu gosto sempre de começar pelo P. É muito difícil uma modelagem vir com o tamanho PP nela. A menos que venha marcado lá que veio PP, é difícil que ela venha. Só que o que acontece em muitas confecções também é que geralmente o responsável que vai usar a modelagem, né, a gerente lá da produção, ela imprime, né? Pede pra gente imprimir na plotter uma modelagem inteira. Aí ela mede lá pra ver se a confecção vai considerar aquilo como PP ou como P. Geralmente isso também fica a cargo da confecção. Quando eu faço sozinha, eu vou direto pro P, mas aí também é importante, se você estiver trabalhando para uma confecção, você informar que daí eles vão medir lá e ver no padrão deles se a modelagem vai começar no PP ou no P, tá? Bom, olha só, renomeamos aqui todas as páginas com o tamanho dela certinho, tá? E agora vamos separar aqui toda a nossa modelagem. Olha só, ela já tá separadinha porque eu já desagrupei. Então, vamos começar lá, pela minha contagem aqui, ó, a gente vai conseguir chegar no tamanho G2. Então, nesse caso, bora lá pegar o nosso tamanho G2 e jogar lá na casinha dele. Então, eu vou pegar aqui tudo que é tamanho G2, que é maior que tem. Vou copiar. Vou deletar e vou jogar lá, tá bom? Vou fazer isso com todos eles, ó. Vou copiar aqui, aqui, aqui. Dá um Ctrl C, deleta G1, certo? Bora lá. Olha só. XG, XG. Opa, aqui eu esqueci de deletar antes, eu copiei e colei direto, então eu vou selecionar de novo para eu poder apagar, tá? Ó, selecionei de novo, vou apagar.
Bom, então todos os tamanhos estão aqui devidamente nos seus lugares, tá? Ó, M, G, GG, XG, G1, G2, que foi o que eu contei aqui na minha modelagem que deu. E aí eu gostaria de conversar com você sobre a questão da gola. As modelagens, principalmente essas básicas, elas vêm com essa gola aqui, que é padrão delas. Só que o que acontece? Eu não uso essa gola delas, porque geralmente na produção, se é usado, dependendo da confecção, já existe um tamanho padrão de gola. Por exemplo, eu trabalhei em uma que sempre era 5 por 55 que era feita, porque daí não corria o risco de chegar na costura e a gola tá menor. E aí também não era um problema ter que ficar separando cada gola certinho, fazendo tudo lá, né? Então, o que acontece? Eu simplesmente crio um arquivo retangular 5 por 55 e coloco o conteúdo dentro. Eu não uso esse tamanho de gola aqui, tá? Porque nessa confecção a gente usava isso. Às vezes essa gola aqui vem maior, vem menor, enfim, né? Sempre acaba sendo feito umas adaptações, né? De um lugar pro outro. Então, eu não uso essa gola aqui. Bom, criando aqui o arquivo, então, que se eu estivesse na confecção eu criaria ele, né? Esse tamanho aqui, 5 por 55. Beleza? Vamos lá, então. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar cada uma delas com uma cor diferente, porque o que acontece? Às vezes, quando a gente junta todas as modelagens, né, elas ficam misturadas. Às vezes você tem um pedido, né, isso daqui a gente está fazendo a base do nosso banco de arquivo, né, de modelagem pronto para sublimação. Então, o que acontece? Quando você tiver um pedido, você vai criar um arquivo no Corel lá, e daí você sabe lá qual que é a sua melhor organização. Mas aí, quando você jogar as modelagens lá dentro, elas estando separadas, é mais fácil para ter o controle, tá? E daí aqui eu vou colocar a cor clara, porque agora o tamanho que a gente vai demarcar ali, a gente vai usar o preto. Então tem que ser cor clara para o preto aparecer. Não vamos colocar a cor escura, porque daí depois vai ficar muito confuso para organizar as coisas, se colocar o tamanho em branco, enfim. Bom, vamos começar aqui então no nosso tamanho P, tá ok? Nós temos essa modelagem aqui, e aí como é que a gente vai agora organizar ela? Primeiro de tudo, vamos marcar o tamanho dela na peça, tá? Para marcar o tamanho dela, a gente vai pegar a ferramenta de texto, colocar ali a letrinha P, colocar aqui a letrinha P, arrastar aqui bem pro cantinho da modelagem, tá bom? Só que vamos deixar ela no tamanho 12. Aí, pronto, aqui no cantinho, tá? Se você preferir pôr no outro, fique à vontade, não tem problema. Tá aqui. Tamanhozinho P, vamos colocar aqui também. Como eu disse, eu não dou muita atenção assim pra gola, tá? Porque geralmente a gola é uma coisa padrão também, né? Então, é o seguinte, temos aqui tudo com o P marcadinho, certinho. Tá, agora como é que a gente vai fazer? Depois de feito isso, vamos colocar um contorno de estouro em volta dessa camiseta aqui, tá? Ó, para colocar esse contorno, a gente vai vir nessa ferramenta que tá escrito ferramenta de sombra. Segura na setinha dela e seleciona contorno, tá? Daí você clica em cima da peça do que você quer e puxa para fora o contorno. Aqui em cima nós temos a organização deste contorno, tá? E aí aqui a gente vai colocar, ó, 1,5 centímetros para fora, tá ok? Existem outras formas de ser feito esse contorno também. Você pode fazer ele direto, por exemplo, com a ferramenta selecionada, você clica em cima da peça e clica aqui nesse quadradinho do contorno externo. Ele vai sozinho, tá vendo? Desde que o tamanho esteja aqui, ele vai sozinho. Você também, se acontecer de você clicar aqui no contorno interno ou nesse múltiplo contorno, não tem problema. Só lembre-se que aqui no contorno externo vai clicando aí até você acertar. O que aconteceu dessa forma que ele tá aparecendo aqui? Aqui, ó, ele colocou 17, porque é o que essa ferramenta aqui faz, né? Ele dá dessa medida de 1,5, ele foi criando até chegar no centro, então acabou se criando 17 contornos. Então, caso você clique aqui nessa ferramenta, depois é só você clicar na certa e aí colocar aqui 1, tá? E aí ele volta ao normal.
O que acontece? Dependendo da modelagem que você compra, pode ser que você não consiga usar essa ferramenta contorno de cara, porque algumas modelagens, elas vêm quebrado o vetor. E para o contorno identificar, o vetor tem que estar inteiro, ele vai contornar o vetor que ele conseguir identificar. Se a modelagem tiver quebrada em 2 vetores, ele vai contornar só um, e daí o que seria interessante que você fizesse? Eu gosto de fazer assim quando a modelagem vem quebrada para mim. Eu venho aqui nas minhas ferramentas aqui, ó, aqui no meu terceiro grupo de ferramenta, o primeiro deles é para desenho. Eu gosto de usar bastante essa B-Spline, mas aí você usa que você tiver mais confiança já de usar, tá? Então eu seleciono ela e vou, por exemplo, digamos que o que tá quebrado aqui é a minha manga, tentei criar o contorno nela, não deu certo. Vou dar um exemplo aqui pra você com essa manga do que poderia acontecer. Algumas modelagens que a gente compra, tanto elas podem vir com entradinhas assim, às vezes não vem tão assim, né? Eu coloquei mais forçado pra você ver. Mas tanto ela pode vir assim, quanto ela pode vir assim, ó, quebradinha, o que acontece muito, tá? Elas vêm sem a parte de dentro, né? Ó. E daí, às vezes, elas vêm assim, meio quebradinha, tá? E daí, o que acontece? Quando você criar o contorno... Deixa eu preencher ela de novo. Quando você criar o contorno, ela vai criar o contorno... Ela vai criar o contorno aqui, ó, em volta do vetor que ela conseguiu identificar. Então, daí, o que você vai fazer nesses casos? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha ferramenta que eu tô acostumada já a usar ela para desenhar, que é a B-Spline. Ó, você vem aqui no nosso terceiro grupo de ferramentas, clique segura no primeiro quadradinho aqui. Eu tô usando a versão do Corel 2020, tá? Se você estiver usando outra versão, pode ser que altere um pouquinho, mas eu já usei as outras versões e eu sei que também tá aqui nesse cantinho. Pega a ferramenta que você tá acostumado mais a vetorizar. Eu vou pegar aqui a B-Spline. E daí, eu vou redesenhar ela todinha aqui, ó. Vou ir redesenhando ela. Pronto. Redesenhei ela, agora que eu redesenhei ela, é só eu vir aqui, então, finalmente, e dar a ferramenta de contorno nela, tá ok? Olha só, ela tá aqui contornadinha, bonitinha, minha manguinha inteirinha, tá? E daí essa daqui, ó, eu posso apagar ela sem problemas, tá? Lembrando que a minha letrinha P ficou aqui pra fora. Deixa eu botar ela aqui. Bom, então é isso daí. Vamos fazer isso com mais um modelo pra gente pegar a prática, depois a gente segue pra próxima etapa, tá? Ó, deixa eu preencher ela aqui. Vamos lá pra próxima etapa, então. Vamos para mais uma letra, então, pra gente pegar a prática, ó. Vamos fazer aqui o tamanho M, tá? Cliquei ali no Arial, aliás, cliquei ali na ferramenta texto, coloquei o tamanho M aqui, tamanho 12. Por que eu gosto de usar o tamanho 12? Isso daí é importante de você observar. Ter o tamanho na peça é fundamental, tanto para quando a gente está imprimindo, para a gente conseguir fazer a contagem, quanto quando a gente está sublimando e também para mandar para costura, para mandar para separação, por exemplo. É muito mais fácil quando a separação já tem o tamanho das peças direto nelas para poder etiquetar tudo lá, né, e mandar para costura. Então, o que acontece? Eu uso o tamanho 12 da fonte, porque esse é um tamanho que eu tenho certeza que o overlock vai conseguir comer ele, tá bom? Se você usar um tamanho maior que esse, pode ser que na hora que a costureira faça, a costura do lado e a barra, acabe não comendo, tá? E daí isso vai ser um problema se não comer, né? Ela vai precisar ou entrar mais ainda na peça, ou então o nome vai ficar aparecendo. E daí, de qualquer forma, a letra vai ficar aparecendo, de qualquer forma não é legal. Então, por isso que eu coloco no cantinho e coloco o tamanho 12, porque eu tenho certeza daí que vai comer aqui meio centímetro do lado, 2,5 centímetros na barra e vai esconder essa letra, tá? E daí ela vai colocar a etiqueta ali em cima e tudo tranquilo. Vamos lá, então coloquei o tamanho aqui na peça, certinho, ó, coloquei meu Mzinho aqui, tamanho 12. E agora eu vou fazer o quê? Ferramenta de contorno para todo mundo, tá? Eu gosto de fazer, geralmente eu faço direto assim, mas se você quiser também pode puxar ali e organizar aqui, ó, sem problemas, tá?
clicou aqui, tranquilo. Então, agora você vai fazer isso com todos os tamanhos da sua peça, da sua modelagem, até o tamanho G2, tá? Chegou lá, bora voltar lá pro nosso tamanho P e fazer aqui outras coisas. Nosso próximo passo agora é separar o contorno da parte de dentro da nossa peça. Eu vou clicar na minha peça de fora, tá? Vou dar um Ctrl K e aí, automaticamente, ele separou a parte de dentro com a de fora. Viu só? Tá separadinho aqui, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. De novo, Ctrl K. E aqui tá separado. Viu só? Só que o que acontece? Por que eu vou deixar ele aqui dessa forma? Deixa eu colocar aqui minha letrinha pra frente. Por que eu gosto de usar, por que eu coloco o contorno nas minhas peças de sublimação? Porque o corte das peças, ele sempre dá uma variada de um pro outro. Principalmente se você trabalha numa confecção grande, que é aquela máquina que se usa para cortar várias folhas de tecido, daí usa aquela máquina maior. Geralmente a parte de baixo, as últimas peças, as que estão lá mais perto da mesa, elas acabam ficando um pouquinho maior, tá? E as de cima elas ficam mais justinhas. Não é uma grande diferença, não chega a ser 1,5 cm, mas ela dá uma diferencinha. E aí o que acontece também é que quando você vai sublimar, às vezes na hora de empurrar a bandeja, o papel pode dar uma andadinha, ou às vezes na hora de colocar ele acaba ficando meio tortinho. Eu gosto de trabalhar sempre com essa margem de 1,5, porque garante que eu não vou perder peça. É uma perca mínima que a gente faz aqui de tinta, né? Porque quase não faz diferença se 1,5 cm que a gente vai imprimir a mais, mas faz bastante diferença depois no tempo de produção. Porque daí evita, por exemplo, de você perder, se o papel entortar aqui meio centímetro aqui na cava da manga, para a costureira tirar meio centímetro é muita coisa, vai entortar a peça. E você parar a produção inteira para poder cortar outra camiseta para você por causa de meio centímetro, também é uma perda de tempo muito grande. Então o que acontece? Eu coloco aqui uma margem para mim de meio centímetro, e daí eu tenho, aliás, de 1,5 cm, e daí eu tenho bastante espaço ali para qualquer coisa que acontecer, eu sei que igual vai ficar dentro da arte, tá? Outra coisa importante é, agora que a gente quebrou a peça, que a gente já sabe o que é a parte de dentro e a parte de fora, a gente vai deixar ela como ela está, tá bom? Por que nós não vamos excluir essa parte aqui de dentro e separar e colocar a arte só aqui dentro? Porque o ideal é que a camiseta encaixe nessa parte amarela. Por isso é importante que você tenha em mente o tamanho da sua peça original. Por quê? Porque você vai colocar, quando você colocar a arte aqui dentro, você sabe a expectativa que você criou de ela se encaixar ali. Se você fizer baseado pelo estouro, que teoricamente vai ficar fora da peça, sua arte pode ficar torta. Por exemplo, se você tem que colocar aqui um logo no peito, você vai nivelar aqui por essa linha, pela linha do sovaco e pela linha do pescoço, você vai colocar a sua logo aqui da arte que você quer, que é a sua arte no peito, né? Bom, eu faço assim, eu nivelo as artes do peito por aqui, geralmente bate, fica bem legal. É uma boa medida que eu uso. Tá, eu vou nivelar ela por aqui, porque eu estou usando a minha modelagem amarela. Se eu for usar a modelagem preta, que é o meu estouro, ela já vai ficar aqui, ó. Então ela já não vai ficar aqui no peito, porque o tamanho da camiseta original é essa parte amarela e não a preta. Então por isso que eu gosto sempre de manter as duas, tá? Porque daí eu nivelo, o que eu faço? Eu nivelo ela toda aqui dentro, coloco ela toda dentro dessa arte amarela aqui, organizo ela aqui. E aí depois que eu acerto aqui as medidas, eu excluo a parte amarela. E se eu tiver que fazer um power clip, eu faço um power clip já dentro da parte preta, tá? Se eu tenho um fundo que eu vou adicionar na minha camiseta, uma cor, eu coloco tudo na parte preta. Mas eu vou manter a parte amarela aqui para eu poder saber me localizar certinho aqui os nomes que vão aqui do lado. Às vezes tem aquele nome de lado, às vezes é aquelas artes que encaixa de uma para outra. Então tudo isso a gente faz pensando na parte amarela. Depois que a gente organizar tudo dentro da parte amarela, a gente exclui ela e faz um power clip grandão dentro da parte preta, certo? Bom, vamos lá então fazer a nossa camiseta M,
Pra você pegar a prática aí certinho. Ó, bora lá. Então, criamos aqui a camiseta M, tá tudo certinho aqui nela. Vou clicar na parte maior aqui do contorno. Epa, tô selecionando a parte de dentro. Aí. E dá um Ctrl K, tá bom? Pra ele ficar separadinho, ó. Separou. Vamos lá. Parte grande, Ctrl K. Parte grande, Ctrl K, tá? Olha só. Então, agora aqui, ó. Tudo separadinho como tem que ser. Então, você vai fazer esse processo com todas essas outras modelagens e está pronta a sua modelagem já com estouro. Vou mostrar para você como é que eu salvaria o nome dessa modelagem para eu ter ela aqui comigo. Então, eu vou vir aqui na minha parte de documentos, eu salvaria ela assim, ó. Bas, que é a camiseta básica, adulto, 1,5. Para eu saber que ela já está com estouro, tá? De 1,5. Aí você pode usar a nomenclatura que você achar melhor, mas é assim que eu nomeio meus arquivos, eles ficam bem organizados, tá? Aí eu vou salvar ele aqui, pronto, tá certo. Tá pronta então a minha modelagem. Quando tiver algum pedido, alguma coisa, eu só vou abrir a minha modelagem, pegar minha camisetinha que já tá pronta, jogar no meu novo arquivo do pedido e colocar a arte, tá tudo pronto, você não vai ter trabalho daí pra toda vez ficar fazendo isso, né? Então, está pronta a nossa camiseta básica. Bora agora fazer uma camiseta de bike, tá bom? Bora lá então mexer com a nossa camiseta de bike, tá bom? Olha só, essa camiseta aqui, ela parece estar uma loucura, mas tá tudo bem, vamos desmembrar ela aqui que você vai ver que vai dar tudo certo. Essa camiseta, ela tem vários truquezinhos que é importante ficar atento a ela, e apesar dela ter várias marcações, você não precisa mexer com todas elas, tá bom? Bom, é o seguinte, ó. Vamos começar aqui separando a nossa modelagem, vamos deixar ela um pouquinho mais longe uma da outra, que vai ser mais fácil a gente mexer com essas partes aqui. Bom, elas estando mais separadinhas, vamos começar então aqui a pensar o que é cada coisa. Primeiro, vamos ver quantos tamanhos tem aqui para a gente poder criar as nossas páginas, tá ok? Vamos lá então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamanhos. Vamos criar 6 páginas. Aí você vai renomear todas essas páginas. Lembrando que eu começo aqui pelo P, sempre. Outra coisa legal também é essa questão do EXG, do G1, G2. Cada confecção também tem a sua nomenclatura para dar para os tamanhos grandes. Tem lugar que chama E, G, enfim, né? E aí fica livre, tá bom? Como é que você vai querer fazer. Bom, então vamos lá. Cheguei aqui peguei aqui minha modelagem. Vamos primeiro descobrir um pouquinho o que são todas essas marcações que estão aqui, né? Em azul, essas letrinhas aqui estão dizendo, obviamente, qual que é a parte que você tá lidando, tá bom? As costas, o bolso, a manga, a frente, as laterais, tá? A camiseta de bike, ela é mais complicada porque ela tem muitas partes, né? Ela é uma camiseta mais complicada de lidar, mas também vale a pena você aprender porque ela agora está bem alta, né, a questão do ciclismo. Essa seta aqui rosa, ela é muito, muito, muito importante tanto para você quanto para sua modelista, para toda a produção, porque ela indica qual que é o sentido da peça. Isso é importante para você, porque daí você precisa saber qual que é o sentido da arte que você vai colocar. E isso é importante também para quem trabalha junto com você, no caso o corte, para saber qual é o sentido do fio e tudo mais, tá? Então, isso daqui são partes bem importantes que vale a pena você manter essa atenção aqui na hora de encaixar a arte, tá? Outra coisa também que é legal nessas modelagens é que elas têm essas marcaçõezinhas aqui em amarelo, tá vendo? E essas marcações em amarelo, elas servem para dizer onde que vai ir os piques da costura para ter encaixe depois. Então, essas marcações, elas não são importantes para você, elas são importantes para a costura e para o corte. Por exemplo, aqui nessa parte é onde vai o encaixe da gola. Então, essa partezinha amarela aqui, ela serve para mostrar qual é o encaixe que vai ser dado na gola. Ó, se você chegar aqui
ela mostra o encaixe que vai ser dado na gola. Então, é uma marcação entre a costureira e o corte, para eles é importante. Na sua questão da modelagem, você pode excluir daí tudo que vem, assim, esses tezinhos aqui, você pode excluir todos eles, tá? Não tem problema, porque não vai te fazer falta. Olha só, tá vendo? Esses tezinhos, eles estão indicando aqui, ó, onde que o bolso vai encaixar na altura das costas. Então, o corte, quando ele estiver fazendo isso daqui, ele vai dar vários piquezinhos, né, na modelagem. Mas pra gente aqui da arte não é uma coisa que tem muita relevância. A menos que você ache importante aí, né? Eu não considero uma coisa relevante, então geralmente eu simplesmente vou lá e excluo tudo, tá bom? Vamos limpar essa modelagem toda aqui então? E aí, olha só. Eu geralmente também já excluo os nomes que vêm nas peças, porque eu já tô acostumada a bater o olho e a saber o que é cada um. Mas aí, se você quiser manter o nome, só toma cuidado para depois, na hora de imprimir a arte, não sair o nome junto. Essa modelagem aqui, ela veio da internet, do Mercado Livre. E aí, geralmente essas modelagens, elas vêm uma parte de cada. Então, é importante também que você sempre se lembre, diferente das outras modelagens, o que tem nessa daqui. Ela não veio completa, apesar de que a nossa camiseta masculina também não veio completa, né? Ela veio só com uma manga. E isso acontece mesmo, tá? Por exemplo, aqui nessa lateral, você precisa bater o olho nela e ver que você vai ter que ter a manha de duplicar ela e espelhar para ela poder dar um encaixe ali. E são duas laterais que tem na camiseta, né? Não é só uma, então você tem que espelhar. A manga, a mesma coisa, principalmente essa manga aqui que é raglan. A nossa camiseta adulta, ela não precisa ser espelhada. Essa manga aqui, ela é de encaixe geral. Então, tá aqui, ó, duas mangas independente daí, para você espelhar não é necessário. A camiseta de ciclismo porque o encaixe dela aqui é raglan e aí ela tem essa ponta maior que não dá encaixe no pescoço se você não espelhar, tá? Então, você vai espelhar ela aqui, ó. A nossa frente também, tá? Essa camiseta aqui, esse modelo de camiseta, é aquela que ela vai... o zíper nela inteira no meio, tá? Então, você também vai precisar espelhar ela, ó, pra fazer a outra parte, a outra frente da camiseta. E aqui eu vou tirar o bolso daqui de dentro das nossas costas. Bolso e costas é só um, assim como a gola, tá? Então, agora a gente vai desmembrar todas essas partezinhas. Vamos jogar elas dentro de cada uma daquelas casinhas, como a gente já tinha feito antes. Bom, então tá separado aqui todo o nosso tamanho P. Vamos começar colocando aqui o tamanhozinho dele, então, com a nossa ferramenta de texto, o tamanho 12, tá? Vamos lá, vamos encaixar ele aqui, o tamanho 12. Aqui, certinho no cantinho. Bom, olha só, então eu coloquei meu tamanho 12 em todas as minhas partezinhas aqui, tá? Então, tudo encaixadinho. Nessa frente aqui, se você quiser colocar o tamanho 12 aqui nesse canto, porque como ele vai dobrar para ser colocado o zíper, é certeza que também que vai ser comido, tá? Então, se você quiser colocar aqui também, não tem problema nesse cantinho aqui, tá? E aí, dessa vez sim, eu estou usando a gola original e vamos prestar bastante atenção nela por ser uma modelagem especial, não ser uma modelagem básica, tá? Então, olha só, tudo com tamanho. Vamos colocar uma corzinha aqui nela, vou colocar aqui laranja e vou dar o contorno aqui em tudo. Olha só. Essa modelagem aqui, ela é bem grande, ela tem bastante partezinhas, né? É uma modelagem que você vai demorar mais tempo para fazer todos os tamanhos. Mas o processo é sempre o mesmo, tá? Coloquei contorno e tudo, agora clicando na parte escura, vou dar um Ctrl K em tudo, olha só, para separar, tá bom? Aqui, então, é importante que você tenha sempre em mente aquilo que eu te falei. Apesar de você usar a parte preta para colocar arte,
não descarte a parte laranja, que é o tamanho original. E aí isso vai fazer diferença, muita diferença na hora de você organizar a sua arte, tá bom? Dependendo do que for, na verdade, né? Vou dar um Ctrl K em tudo aqui. E aí, geralmente quando eu termino de fazer a modelagem, eu gosto de dar um Ctrl G em tudo, porque daí quando vier o pedido e eu juntar todas as modelagens em um arquivo só, porque eu gosto de fazer isso, não fica tão confuso para eu achar, tá bom? Bom, então agora é só você repetir o processo com todas as outras partes e assim com todas as modelagens que você tenha, tá? Então, esse é o método que eu consegui desenvolver nesses anos trabalhando na sublimação, que funciona pra mim e que fica bem organizadinho os meus documentos, tá bom? Se você tiver algum outro método, eu adoraria ouvir. Espero muito que você tenha gostado desse curso e também espero que você conheça os outros cursos também que tem aqui na plataforma sobre sublimação, tá ok? A gente se vê então no nosso próximo curso e qualquer dúvida eu estou à disposição para o que você precisar.